pesquisa realizada pelo Banco Central na semana passada com algumas instituições financeiras demonstrou que a situação do mercado financeiro este ano continua piorando. O crescimento da economia deve ser zero e a inflação pode atingir a marca de 7,15%, a maior em 11 anos. A expectativa do mercado para o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo e tem o objetivo de medir a inflação, demonstrou que 2015 está acima do teto do sistema de metas. O custo de vida pode aumentar mesmo com a economia estagnada. Segundo a pesquisa, a recuperação pode acontecer em 2016, quando se espera um crescimento de 1,5%. Nessa semana, o Papa Francisco se encontra mais uma vez com um conselho de cardeais para formular reformas na Cúria Romana. Ele ainda vai presidir um consistório no fim de semana. Vai ser uma semana agitada para o Papa Francisco. Na segunda-feira, ele se reúne com um conselho de cardeais, que inclui seus conselheiros mais próximos. No topo da lista está a implementação de reformas na Cúria Romana. Eles vão realizar sessões de trabalho até quarta-feira, 11 de fevereiro. Então, como de costume, o Papa Francisco vai realizar sua audiência geral semanal aberta a todos, na Sala Paulo VI, no Vaticano. Na quinta e sexta-feira, o Papa recebe cardeais de todo o mundo. Ele deve falar sobre algumas propostas de reforma da Cúria Romana. No sábado, 14 de fevereiro, o Papa vai criar 20 novos cardeais, que vêm de 14 países e 5 continentes. A missa dominical será realizada na Basílica de São Pedro, com os novos cardeais. Então, da janela do seu apartamento no Palácio Apostólico, o Papa vai rezar o Ângelus ao meio-dia, com vista para a Praça de São Pedro. Um escritor italiano publicou um livro curioso sobre o Vaticano. Ele conta histórias sobre o túmulo de São Pedro, que fica abaixo da Basílica. Durante séculos, é aqui, diante do túmulo de São Pedro, onde um Papa reza antes de iniciar sua missa inaugural. Ainda que o local de repouso de São Pedro seja o próprio coração da igreja, poucas pessoas sabem outros segredos que o rodeiam. Por exemplo, em sua capela há uma caixa cheia de palhos, que o Papa dá aos novos cardeais como um símbolo da unidade da igreja. O autor italiano Marco Agostini escreveu um livro intitulado A Tumba e Sua Memória, para ajudar os leitores a entender algumas dessas tradições. É raro se deparar com um livro como este. Normalmente, todos os livros sobre Roma e o Vaticano apenas explicam obras de arte da cidade e não vão além disso. Mas esse livro também fala do lado espiritual de Roma. Desde 2009, o Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, publica uma série de artigos que investigam os segredos da Basílica. Agora eles estão todos publicados juntos neste livro. Nós podemos entender a mensagem da nossa fé como católicos através de imagens, símbolos e, é claro, a liturgia. Este túmulo foi a inspiração para muita arte ao longo dos séculos. Cerca de 5 milhões de pessoas visitam a Basílica de São Pedro a cada ano. Agora há um pequeno guia para entender mais daquilo que preenche os olhos. A Conferência de Munique sobre a Segurança reuniu representantes das potências ocidentais em meio às discussões sobre a crise na Ucrânia. O presidente ucraniano Petro Poroshenko levou passaportes de soldados russos para provar que há uma ofensiva contra o país dele. O presidente ucraniano Petro Poroshenko mostrou neste sábado passaportes de soldados russos que teriam entrado na Ucrânia para combater ao lado de rebeldes separatistas no leste do país. Ele ainda afirmou na conferência sobre a segurança em Munique que tanques da Rússia, veículos blindados, lançadores múltiplos de foguetes e munições se multiplicam na fronteira com a Ucrânia. Tenho comigo os passaportes e a identificação militar de soldados e oficiais russos que entraram em nossa casa. Esta é a melhor evidência da agressão e da presença de tropas russas. This is the best evidence for the aggression and for the presence of Russian troops. A anfitriã do encontro, Angela Merkel, admitiu ter dúvidas sobre o sucesso da iniciativa de paz entre a Alemanha e França em relação à crise na Ucrânia, mas disse que vale a pena tentar. No dia anterior, a chanceler alemã e o presidente francês François Hollande se reuniram em Moscou com o presidente russo Vladimir Putin. Os líderes concordaram com a elaboração de um plano com o objetivo de pôr fim a 10 meses de guerra no leste da Ucrânia. O conflito já deixou 5.300 mortos, na maioria civis.
Um confronto entre torcedores e policiais antes de uma partida de futebol no Egito deixou mais de 20 pessoas mortas. E esses conflitos têm se repetido em estádios egípcios. Pelo menos 22 pessoas morreram e várias ficaram feridas no Cairo durante confrontos entre a polícia e torcedores da equipe de futebol Zamalek. A confusão aconteceu na noite deste domingo, antes da partida contra o Embi, nos arredores de um estádio no nordeste da capital egípcia. Membros da torcida do clube teriam tentado entrar à força no local. A polícia usou gás lacrimogênio e os torcedores responderam com sinalizadores, segundo relatos da polícia e de testemunhas. O futebol egípcio já viveu uma tragédia há 3 anos, em 1º de fevereiro de 2012. Na ocasião, 74 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em uma briga entre torcedores do Al-Ahly e do Al-Masry em Port Said. O jogo deste domingo seria aberto ao público e não a portas fechadas, como vinha acontecendo com a maioria das partidas disputadas após o violento episódio. O Ministério do Interior limitou a 10 mil o número de torcedores autorizados a entrar no estádio e os ingressos se esgotaram rapidamente. Depois do incidente, o campeonato da 1ª Divisão de Futebol do Egito foi adiado por tempo indeterminado. E aqui no Brasil também teve confronto entre torcedores neste domingo. Foi antes do jogo Palmeiras e Corinthians, não é isso, Beto Quinalha? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você também, Renata. Boa tarde, amigo, curtindo o Século News. Realmente, depois de muita polêmica, seria ou não seria o jogo com apenas uma torcida, depois, no final das contas, também com a torcida do Corinthians, uma briga sem tamanho. Gozado que não foi confronto de torcidas, né? Foi confronto da própria torcida. E também confronto da torcida do Palmeiras com a Polícia Militar, também confronto da torcida do Corinthians. A gente vê algumas imagens aí que são repugnantes, né? Olha só que coisa maluca, né? Não dá para entender como um ser humano é capaz desse tipo de coisa. E principalmente, né, Renata e amigos, por causa de uma partida de futebol. Eu não consigo entender. E, infelizmente, isso tem acontecido invariavelmente dentro do futebol. Mas a gente não vai mostrar só isso não, viu, Renata? Nós vamos mostrar gols também, lógico, a vitória da equipe do Corinthians diante do Palmeiras. A gente observa aí, dentro do campo, um jogo até certo ponto truncado, mas que deu o Corinthians, né? 2ª derrota seguida da equipe do Palmeiras dentro do Campeonato Paulista. E, além de Campeonato Paulista, tem campeonatos estaduais. A gente aguarda você, amigo que está acompanhando a Rede Século XXI, a partir da 1 da tarde. Até lá. Até lá, Beto. Século XXI Esportes, então, à 1 da tarde. E aqui no Século News, daqui a pouco, um festival de inverno no Japão com esculturas de gelo impressionantes. Nesta segunda-feira, a previsão é de muitas nuvens com curtos períodos de sol, com pequena chance de chuva a qualquer hora do dia. A máxima na capital é de 31 graus. Em Maceió, o dia permanece nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Temperatura máxima de 31 graus.